Quem está entrando aí na nossa transmissão. A gente vai falar hoje com um convidado muito especial, o professor Ranieri. Já vou mandar aqui para ele o link e vai mandando para os seus amigos que queiram participar desse nosso bate-papo hoje sobre concurso público. Boa noite. Vale, meu professor. Olá. Tudo bem, professor? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Tá certo. A conexão tá boa aí, né? O áudio tá legal? Tá bacana, tá bacana. Tô ajustando aqui o som. Aham. Esse problema tá bem alto. Você atrapalha. Boa noite. Acho melhor não deixar Tá, muito alto, né? deu uma falhada agora um pouco. Ele deu uma falhada um pouco. O próprio Instagram vai notificando quem está online agora, não é, para participar da nossa conversa. E você que está nos assistindo, vai mandando o link para os seus amigos que estejam interessados no tema que a gente vai tratar hoje. Como sempre, é um tema de interesse público, é um tema que, né, envolve a vida de muita gente que está se preparando para concurso, que está estudando, tentando mudar a sua vida através dos estudos, né, através desse caminho do bem. Professor, para quem não conhece, se alguém caiu de paraquedas aqui no nosso Instagram e de repente não conheça o senhor, porque a gente não sabe, na verdade, onde vão chegar essas nossas transmissões, né? A gente não faz ideia desse poder de abrangência da internet. Então, nem todo mundo é nosso aluno, né? Quem está aqui do meu lado. Nem todo mundo é nosso aluno. O senhor quer se apresentar rapidamente aí? Bem, eu gosto de me apresentar como professor mesmo, né? Eu sou professor Ranieri, atuo aí no Judiciário Federal desde 99, tem um tempo já, né? Então, desde 99, eu atuo ininterruptamente aí como servidor do Judiciário Federal, né? Já estive na Justiça Federal. Aliás, comecei a minha carreira na Justiça do Trabalho, aí saí e fui para a Justiça Federal e depois retornei novamente para a Justiça do Trabalho, tudo pela via constitucional e legal, né? Ou seja, tudo por meio de concurso público. E há muitos anos eu já atuo como professor, né? Há muitos anos eu atuo como professor. Na verdade, aqui no Amapá, a minha primeira aula foi no ano 2000, né? Aqui no estado do Amapá. Ali com meu amigo professor Madeira. Mas não atuando na área do direito. Alguns anos depois, acho que 2006, eu comecei a dar aulas já na área do direito. Então, eu gosto de me apresentar como professor mesmo, que é a vocação. E isso é curioso, né? Não ter dado aula de direito. Qual era a matéria que o senhor ministrava lá na época? Eu cheguei a dar aula, professor, de matemática e física no pré-vestibular com o professor Madeira. Olha, e quem não conhecia, né? Professor hoje eu não consigo mais dar uma aula dessa, mas eu já dei aula de matemática e física. É o Madeira que fez parte da vida de muitos alunos e de muitos professores. Não é Sim. O professor Madeira foi ali. Pelo meu amigo Madeira, professor Madeira. Ele foi ali dificilmente algum professor de concurso hoje aí que dá aula para cursinho, dificilmente não passou por ali pelas salas do professor Madeira, né? Eu acredito que só as novas gerações, né, professor? Só as novas gerações. Porque o pessoal mesmo assim, da velha guarda aí, pessoal que vem atuando já há anos, eu gosto sempre de falar isso, né? Eu estou atuando na área do concurso público desde 1999, sem interrupção. Ou como concurseiro, ou como professor, ou como orientador de turmas, e até mesmo hoje, né, coordenando aí o curso mérito. Então, nossa, são alguns anos, né? Atuando aí, 20 anos, atuando sem interrupção na área do concurso público.
É uma experiência boa, né? Porque a gente vê as coisas mudarem. Eu acho interessante, professor, as coisas mudam, 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 mas não muda muita coisa no final das contas, porque tudo depende do esforço. Tem muita história para contar, né? Muitas vidas mudadas aí, né? Graças a Deus, graças a Deus. Eu, na verdade, assim, a conta eu já perdi a conta, assim, de quantos mil alunos aprovados entre as várias instituições que eu já passei, já passaram assim na minha história. Eu já não tenho mais a noção mesmo, já perdi já. É verdade. Professor, o tema, o tema que a gente escolheu para conversar hoje sobre a suspensão de concursos públicos, ele é um tema que ele ganhou todos os grupos, ele ganhou aí todas as rodas de discussões, todo mundo está falando, mas são muitas versões distorcidas, né? Então, muita falha de interpretação. Muitas vezes, até na melhor das intenções, aquele professor ou aquele articulista lá no jornal dele, no melhor das intenções, mas ele acaba passando uma notícia obscura. E um dos objetivos dessa nossa conversa é deixar claro esse tema sobre a suspensão de concurso. Então, eu queria, assim, pautar essa nossa conversa, já começando com olha aí, as perguntas vão aparecendo. Quem está aí nos acompanhando pode ir mandando perguntas. A gente vai... Olha, a Ronilde, nossa aluna muito querida, né? Muito querida mesmo. Pois Vai ter sim, Ronilde. Vai ter sim a prova do DPEM. Pode ficar tranquila que vai ter. Eu fiz aqui eu listei aqui algumas perguntas que eu queria passar para o senhor, mas quem está nos assistindo pode mandar, fica à vontade, vai contando a gente aí que a conversa é essa. A gente está aqui para conversar e informar. Primeira pergunta, então, os concursos estão suspensos, sim ou não? Pois é, professor. É assim, ó, a pessoa ouve o termo suspensão. Suspensão. Aí o que é que ele acredita? Ele acredita que a partir de agora não ocorrerão mais concursos. Então vamos para esse primeiro ponto. Na sua postagem, quando o senhor divulgou a nossa live, o senhor falou na suspensão do CNJ. Então, o que é que o CNJ fez de verdade? Ele fez o seguinte, ele diz, olha, tem vários concursos com prazo de validade em vigor. Os concursos estão válidos. Só que tem um problema. A gente está num momento que todos os esforços, inclusive do judiciário, são no sentido de combater a pandemia. Uma experiência que a gente tem lá na Justiça do Trabalho é que todo o valor que está lá avulso, a gente está revertendo para o combate à pandemia. Ou seja, só dando um exemplo aqui, a gente tem uma ação civil pública que entrou em execução por meio do seu titular, que é o Ministério Público do Trabalho, e tem um valor lá que está, tipo assim, ó, vai doar para instituições de caridade. Então, o que é que o Ministério Público está solicitando ao Judiciário Trabalhista? Ó, vamos reverter isso aí, vamos doar para o combate ao coronavírus. Então, tudo hoje, todos os esforços estão nesse sentido, a gente já percebeu, já deu para perceber que a coisa é muito grande, né? A coisa é mundial. O Amapá é um pouco distante, chegou aqui no Amapá, pelo amor de Deus. Então, todos os esforços são nesse sentido. Aí o CNJ, no dia, se eu não me engano, 24 ou 26 de abril, disse o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, não vamos prejudicar as pessoas que já foram aprovadas, a ideia é essa, eles já foram aprovados, o concurso está com prazo de validade em andamento e, de repente, como a gente está num foco só, a gente não consegue nomeá-los. Então, vamos suspender o prazo de validade, não é suspender o concurso. Deu para acompanhar, gente? Então, ó, o que está acontecendo é que aquele candidato que está na fila de espera, ele foi beneficiado de maneira muito justa. Por quê? Porque agora aquele prazo de até 2 anos previsto no artigo 37, inciso 3º da Constituição, prorrogável de até 2 anos, prorrogável por mais 2, ele vai se dilatar aí por alguns meses. Porque, ó, saiu em abril, maio, junho, julho, vai dar 8 meses de dilação de prazo. Ou seja, se o concurso ali estava para expirar agora, ele não vai expirar agora, ele ganhou aí mais 8 meses de oxigênio. Isso é muito bom, porque de repente não deu para nomear por conta de todos esses esforços concentrados aí no combate à doença. Então não é suspensão do concurso, eu estou falando primeiro
da recomendação do CNJ é suspensão do prazo de validade. O prazo foi dilatado. Ou seja, vantagem para o concurseiro aprovado. Isso aqui é muito importante, gente, você pensar assim. Porque assim, professor, ó, a gente precisa sempre dar um significado positivo a todas as coisas. Então, ó, primeira vantagem, o concurseiro que está aprovado e está na fila de espera, ele está na vantagem porque ele tem mais tempo para ser nomeado. É vantagem para ele. Tem mais tempo, tem mais 8 meses por hora, né? Porque a coisa pode aumentar. E o concurseiro que ainda está estudando, que não está numa fila de espera, ele já sabe que ele tem mais tempo, porque o próximo concurso só vai sair após mais ou menos aí o término do prazo de validade. Então a pessoa não tem que entender que está sendo prejudicado. Ele tem que pensar assim, caramba, eu ganhei aí mais 8 meses. Dentro de 8 meses, o meu concurso lá do TRT, que está com prazo de validade ainda em vigor, ele não vai sair. Então eu tenho mais 8 meses para estudar. E o cara que não foi nomeado, mas está na lista de espera, tem mais 8 meses aí para ficar tranquilo que daqui a pouco sai a sua nomeação. Então não é do jeito que as pessoas estão entendendo. Não é o concurso que está suspenso. O que está suspenso é o seu prazo de validade, isso é benéfico para todos. Que é algo extremamente incomum, né? Porque esse prazo de validade, eu até gravei um vídeo, muita gente já me perguntado sobre o prazo de validade após as nomeações que ocorreram recentes nos concursos aqui no Amapá, né? Ocorreram nomeações, né, na IAPEM, PM, Procuradoria-Geral do Estado, Procuradoria-Geral do Estado também houve nomeação, né? Houve uns 4 aí. E aí eu gravei um vídeo. Procuradoria Pública, né? Houve nomeação também. Também, né? Aí eu gravei um vídeo sobre prazo de concurso. E esse prazo de concurso que a gente encontra na 8.112, encontra na 066, encontra na Constituição do Estado e também encontra na Constituição Federal, no 37, inciso 3º. Então, ele é um prazo, assim, o prazo de validade do concurso é uma regra, assim, muito clara, muito batida e constitucional, né, legal. E a suspensão é algo muito excepcional, né? Isso é algo extremamente excepcional. Então, na prática, para deixar assim bem didático para o candidato que está nos assistindo, na prática, o concurso, então, ele pode chegar até 5 anos. Alguns concursos podem chegar até próximo, né? Próximo de 5 anos. Mais 8 meses, considerando o CNJ, que foi o primeiro a se manifestar, e a data do decreto lá legislativo, do primeiro decreto legislativo lá, que colocou a gente eu me esqueci o nome do regime, agora que nós estamos, me fugiu a memória. O da pandemia agora. Então, considerando lá que é março, a gente vai ter março, abril, maio, junho, julho, a gente vai ter o que? 9 meses. 9 meses a mais. Percebe? Então, esses concursos valerão por mais 9 meses. Então, isso não é ruim. Na verdade, é bom considerando o cenário atual. Isso quer dizer que esses candidatos que estão na lista de espera, saúde aqui de Macapá, né? Saúde e educação, aqui no Amapá, aí vem PGE, Divisoria, né? FCRIA, gestão, IAPEM, PM, não, porque PM é outra discussão, é um outro capítulo, né? Mas IAPEM, então todos eles a sua análise. Olha, decreto legislativo de calamidade pública, falou aí. Bem, que me fugiu. Então, o decreto ele é de março. Então, durante todo esse período, na verdade, assim, o CNJ, quando falou, ele disse assim, a partir de agora, a partir de abril. Mas lá no projeto de lei complementar, lá no 39, eles dizem que é a partir do início do decreto. Ou seja, é até retroativo. Do início do decreto até o final, que é 31 de dezembro desse ano. Então, a gente ganha aí o quê? De 8 a 9 meses de prazo de validade a mais. Aí a pessoa fala suspensão do concurso. Aí ele entende que não vai mais haver concurso. E não é isso. É suspensão do prazo de validade do concurso. Ou seja, é benéfico para todos. Outra pergunta, então, para deixar bem esclarecido, é possível, dentro desse prazo de validade do concurso, desse prazo de suspensão de concurso, suspensão de prazo, é possível uma publicação de um novo edital
para vagas, para reposição de vagas? Na verdade, aí depende de cada legislação, né? A Lei 8.112, ela prevê que dentro do prazo de validade não é para fazer concurso. Mas tem legislação estadual que não prevê essa dificuldade. A Constituição mesmo, ela prevê a possibilidade, mesmo não havendo esgotado o prazo de validade, haver novo concurso. Quem veda é a Lei 8.112, que faz essa vedação. Então, vai depender de cada... Eu não lembro se a 066 faz essa vedação de não haver novo concurso. Então, de fato, poderia haver novo concurso. Lembra que no primeiro prazo, no prazo prorrogável, não há concurso. Onde pode haver concurso é já no prazo improrrogável, né? Mas haveria sim a possibilidade. Hoje o que a gente não tem são condições fáticas para que haja a realização da prova nesse primeiro período. Por exemplo, a prova da OAB, a segunda fase, do 31º exame, ela foi prorrogada para maio e agora já foi prorrogada para 28 de junho. E não se sabe se dia 28 de junho se há possibilidade de aplicação dessa prova. Porque o professor Pedro Barreto até estava falando sobre isso ontem. Ele dizia assim, ó, não é só uma questão de vontade da OAB fazer a prova. Depende do município, depende do estado, depende dos decretos que permitem ou não a acumulação de pessoas ali, né? A reunião de pessoas. Então, não é só uma questão de vontade. Vamos fazer o concurso? Agora, aqui, os concursos que estão previstos, tipo os concursos da Quadrix, eles vão acontecer? Vão acontecer. A gente só não vai poder precisar o momento. Como é que a gente tem que pensar isso? Eu vou aproveitar para estudar porque eu quero essa vaga. Não é fácil. Eu sei que está todo mundo em casa e parece assim, é tempo livre, vamos estudar. Não é fácil. Eu mesmo tenho tido dificuldades de produção de conteúdo, se bem que eu estou trabalhando às 7 horas por dia, né? Eu faço às 7 horas por dia em casa, da Justiça do Trabalho. Nosso expediente funciona dessa maneira, são 7 horas corridas. E o que acontece é que no final dessas 7 horas a pessoa já está bem esgotada, né? Só que tem a nossa produção comum de professor e tal, que a gente sempre produz. Mas não é fácil. Nesse período de isolamento, para mim, não tem sido fácil produzir. E eu fico imaginando que para o concurseiro ele tem tido dificuldade também de se concentrar nos estudos. É uma nova realidade, na verdade. Professor, eu vou aproveitar esse seu comentário. Quando a gente começou a divulgar a nossa live, eu estou fazendo live aqui umas 2 vezes na semana. Eu estou chamando vários amigos convidados para a gente sempre discutir aqui, para ficar muito mais dinâmica a nossa conversa. E algumas pessoas mandaram perguntas no meu direct, mandaram no meu... Quando eu comecei a divulgar, que a gente já está falando sobre suspensão. Né? O seu nome, dada toda essa história de trabalho voltada para concurso público, sempre é um nome muito bem recebido nos grupos, nas redes sociais, e aí a galera sabe que pode mandar pergunta, que vai ter uma opinião bem, uma boa referência, né, de quem trabalha na área de concurso público. Uma das perguntas, eu achei muito interessante, que mandaram no meu direct aqui no Instagram, foi sobre a possibilidade do concurso público chegar a ser um dia como uma prova digital, entendeu? Dada essa situação, dada essa situação de isolamento social. Inclusive, o Enem está fazendo essa experiência, né? O Enem vai fazer pela primeira vez, o Enem vai fazer a experiência. E a pergunta que eu queria fazer para o senhor é essa. O senhor acha viável? O senhor acha que vai chegar um momento que isso vai acontecer? Eu acredito que sim, professor. Eu acredito que sim, porque a segurança das informações hoje, ela é muito grande. Eu não consigo explicar, mas a questão das criptomoedas que existem hoje é porque realmente você consegue segurança nesse mundo virtual. Existe segurança no mundo virtual. E o Enem é a primeira experiência. O Enem é a primeira experiência. Então, vai ser totalmente possível realizar, sim, esse tipo de prova. Eu acredito que é possível. Não sei em quanto tempo, porque aí é uma questão de vontade mesmo, de querer. Mas veja que hoje a gente tem a questão da vontade, mas também existe a questão da necessidade, porque eu não acho, professor, que o mundo vai continuar a mesma coisa depois dessa pandemia. As pessoas vão estar mais cuidadosas. Então, a pessoa tendo a opção entre estar num lugar cheio de gente e estar num lugar que ele pode estar sossegado,
de repente ele pode fazer essa opção aí por estar mais sossegado e fazer a prova online. Ó, tá aí, então tá respondido. Falou da Justiça do Trabalho, eu até lembrei agora, por curiosidade, e a gente está falando na nossa, falou um pouco da história, e aí muita gente não sabe que eu fui estagiário lá na Justiça do Trabalho, não é? Exatamente na terceira vara, exatamente onde trabalha o professor Ranieri. Nos bons tempos de estagiário, que eu espero nunca mais voltar. Aliás, professor, você sabe que essa realidade ela mudou também? Hoje, o volume de trabalho na Justiça do Trabalho ainda é bem bacana, mas não é aquele volume da sua época. Porque lembra que era muito trabalho, era muito processo. Hoje tem muito trabalho, mas não é aquela rotina massacrante como era. É para gente pegadora, não é para o cara mole, não. Mas não é aquele volume de antigamente, não. Mudou, as coisas mudaram. Mudaram, que bom. O senhor está falando sobre essa dificuldade, a galera gosta quando a gente faz esse comentário, porque a gente acaba achando que a gente nasceu servidor público, né? E se a gente contar um pouco da nossa história, quem conhece um pouco mais, a gente sabe da nossa batalha. Né? A minha, a sua, essa batalha contínua. Professor, o senhor daria também, o que me sugeriram pedir para o senhor? O senhor daria assim, umas 2, 3 dicas de estudo nesse período de quarentena? Aquele candidato que está estudando para concurso, mas está ali, né? Aquele estresse, aquela ansiedade, acha que tem muito tempo e fica ligado em outras coisas. O que o senhor sugere? É uma coisa assim que tinha um primeiro momento da pandemia e a gente precisava buscar muita informação sobre o que estava acontecendo e a gente vai ficando viciado na informação. Nesse primeiro momento, professor, a gente tinha que assistir tudo mesmo, tinha que saber de tudo como é que era. A gente já está num segundo momento que a gente já sabe as informações relevantes. Então tem coisa, tipo noticiário, sabe? Eu assistia, professor, todos os noticiários. Agora, tipo, já assisto o último, porque o último é a repetição dos demais. Quem assiste noticiário vai perceber isso. Então não precisa mais essa informação para saber como se posicionar diante da situação. Então esse é o primeiro, eu acho que a primeira dica é diminuir o número de informação diante da situação que a gente está vivendo. Não precisa mais saber tanto. Isso não vai cair na prova, afinal de contas, não precisa memorizar, né? Então, assim, eu acho que essa é a primeira dica, é começar, professor, a se isolar da informação, porque a informação, em excesso, ela vai fazer mal para a gente. Ela tira a concentração. Vamos esclarecer que essa informação que o senhor está se referindo... Deu para acompanhar? O senhor deu uma congeladinha aqui. Tá. Deixa eu esclarecer que essa informação que o senhor está se referindo é a informação do coronavírus, que é demais, né? Não é a informação que vai cair no concurso. E a nossa conexão deu mais uma falha. Problema aí de falha na conexão. O professor Ranieri acabou saindo. Eu vou mandar o link para ele aqui de novo. Tá todo mundo, o professor sumiu. O professor Ranieri, né? O professor Ranieri. Tá todo mundo assistindo legal aí? O áudio tá bom? Vamos fazer esse teste. O áudio tá legal? A imagem tá boa? O áudio tá legal? Vou mandar aqui. Pronto. O áudio tá legal? O som tá legal? Gente, no Amapá, a internet é complicadinha mesmo, não esquenta não. A minha internet, por exemplo, professor, antes, as coisas acontecem, né? Antes da pandemia, o que é que eu percebia? A internet saía antes da pandemia e você tinha que ligar para o cara dar uma manutenção lá, resolver as coisas. Aí veio a pandemia, ela até sai, mas ela sai ali por uns minutos depois, funciona de novo, porque eles perceberam que todo mundo precisa muito da internet. Eu, por exemplo, trabalho com a internet daqui.
E aí eu trabalho, Sim, sei lá com quantos sistemas diferentes, professor. A gente entra no sistema do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, o PJE da Justiça do Trabalho. Alguns servidores usam o APT, que é aquele sistema antigo que o senhor chegou a usar. Então, são muitos sistemas. Então, a internet, graças a Deus, ela tem funcionado bem, mas eu percebo que de vez em quando ela dá uma volta, mas ela volta logo, não precisa nem ligar para dar manutenção. Tem funcionado bem. bom. Então, eu vou organizar aqui, para quem a gente perdeu aqui uma sequência que a gente estava falando. Aqui o senhor falou assim que a informação é demais. Obviamente, quando o senhor fala que a informação é demais, é a informação do coronavírus, né? Para que a pessoa né, filtre o que tá. E além disso, ainda tem as redes sociais, né? Porque muitas vezes está acompanhando na televisão o dia inteiro e depois ainda tem as redes sociais no intervalo do programa de televisão. Então, obviamente, isso prejudica a concentração, o desempenho do trabalho, né? Isso prejudica o estudo, isso é inegável. Então, eu já praticava isso bem antes da pandemia, de assistir bem menos televisão, e eu tenho feito isso bem mais agora. Então, o senhor diz, a primeira dica que o senhor quer para aquele aluno que quer mudar de vida, estudando, passando em concurso, como nós fizemos, então, a primeira dica que o senhor dá é se concentrar nos seus estudos e tirar um pouco a atenção do que está desses horrores que estão sendo nos noticiários, né? Isso, tirar um pouco. Inclusive, redes sociais também é informação. Então, horário de estudo. No horário de estudo, não se usa a rede social. No horário de estudo, você está, proibido. Você desliga. Faz que nem eu faço. Ó, eu coloco o meu celular no modo avião. Por que eu coloco no modo avião, professor? Porque se alguém precisa falar comigo, durante aquele tempo que eu estou concentrado, a pessoa está ligando, ela está passando mensagem, ela está percebendo que não está chegando. Então, ela não fica aflita. Pô, o cara não me respondeu porque ainda não chegou a mensagem lá. Né? Ele não me atendeu porque não está completando a ligação. A própria pessoa que está te ligando fica mais tranquila. Quando terminar, chegam todas aquelas notificações, você retorna para quem tem que retornar, conversa com quem tiver que conversar. Um ponto principal, gente, é necessário que você crie uma nova rotina. Aquela rotina antiga, ela é toda diferente agora. Então, você precisa criar essa nova rotina, porque, tem algumas tarefas que você antes não fazia que agora você tem que fazer. Tem coisas que você fazia também que hoje você não precisa fazer. Então, tem que criar esse quadro, mas é o quadro geral de horários. Não pode ser aquele quadro, 3 horas para isso. Não. É o quadro geral de horários mesmo, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Como a maioria de nós, não são todos, mas a maioria de nós está com um tempinho a mais, encaixa nisso um horáriozinho de lazer, para ouvir música, para assistir filme, porque, gente, não dá. Até conversando com a minha filha, eu sou muito radical, professor, mas eu conversando com ela sobre estudo, ela disse, pai, mas não dá, porque é muito tempo, então as pessoas não vão dar conta. Então, tenho que diariamente, um momentozinho, e algo que desestresse, porque, vou dar de novo o mesmo exemplo. Se você ficar dando uma viajadinha ali no Instagram, por exemplo, vendo aquilo vai te cansando, descansa. Então, procura algo que, ouve música, que desestressa. Assiste um filme simples, não pode ser um filme muito cerebral, tem que ser um filme mais simples. Assiste uma comédia romântica, um negócio mais light, que é para desestressar, não pode ser coisa que estresse. Vai assistir O Grande Golpe, vai assistir 3 vezes o filme e não vai entender. Aí não adiantou, né? É complicado, é um filme complicado, é um filme que fala de bolsa de valores, não é coisa fácil. Eu acho que o senhor quis dizer a grande aposta, né? Eu acho que é a grande aposta. Pois não, a grande aposta. É a grande aposta. Professor, o senhor acha uma pergunta que eu tenho conversado com algumas pessoas que são mais de vanguarda nessa parte digital, e eu gosto de trocar informação, porque a gente também está aprendendo muito nesse período mais ainda. O senhor acha que é o fim do cursinho presencial ou o início do fim? E essa foi uma pergunta que me fizeram que eu quero falar do senhor, porque o senhor é coordenador de um cursinho. Sim, que foi assim, cursinhos, né, do Estado. O que a gente vai viver agora é uma mudança mesmo de mentalidade, de verdade mesmo, né?
Isso vai depender, sinceramente, na minha opinião, da resistência do vírus. Por quanto tempo? Porque assim, ó, tem a primeira onda, essa é a primeira onda, não se sabe se haverá uma segunda, uma terceira, uma quarta onda, se vai ser igual o rotavírus, que todo ano tem uma, né? Então, a gente não sabe exatamente como vai ser, mas uma impressão que eu tenho é que realmente a gente percebe que em certas áreas da educação, a presença física não é tão necessária. Então, eu penso que as pessoas vão começar a fazer outras escolhas. Não sei se é o fim do presencial, mas eu penso que as pessoas vão começar a perceber que não é tão necessário assim que eu esteja em uma sala de aula. Olha, o professor é necessário, mas a sala de aula talvez não seja. Então, assim, não é uma preocupação, vou lhe falar que eu estou com o coração muito tranquilo, até porque a gente está funcionando, né? O Mérito Online, ele já vinha funcionando desde 2018, se eu não me engano. Acho que as nossas primeiras publicações, o nosso primeiro conteúdo é de 2018, e ele prossegue funcionando agora com alunos do nosso presencial que não, né, para o nosso online, com aula mesmo, tipo daquele nosso formato de sala de aula. O senhor sabe, até ontem o senhor faltou, não foi gravar, mas eu sei que o motivo foi bom. O motivo foi justo. E eu fui lá gravar também. Ontem eu gravei Gravei 4 aulas lá. E eu vejo com tranquilidade. Eu não sou dessas pessoas que estão desesperadas, porque a gente já vinha trabalhando essa ideia de que o professor ele é muito importante. O cursinho ele é muito importante, porque, professor, essa experiência que o senhor tem de concurso público não é muito fácil alguém ter sem ter contato com o senhor, a não ser que a pessoa passe aí uns 15 anos estudando para concurso público. A experiência que eu tenho não é muito fácil você encontrar em qualquer lugar. Então, eu penso que o professor ele é necessário, que o cursinho é necessário. Agora, a sala de aula é que talvez não seja necessária. Então, é provável, é possível que devagarzinho vá mudando a mentalidade e até nós, professores, vamos nos ajustando a essa nova realidade. Talvez não precise ter nenhum cursinho, mas talvez o curso do professor Morfeu, de língua portuguesa online, o curso do professor Ranieri, de direito administrativo online. E é bem bacana essa ideia, é uma ideia que eu já abracei há muito tempo. O curso Mérito ele trabalha com 2 plataformas diferentes para ver assim que a gente é bem diverso. A gente trabalha com a Profid Cursos e trabalha com o pessoal do Aprova EAD. A Profid é de um parceiro mais próximo, que a gente tem um negócio mesmo com ele, e a Aprova EAD ela é mais livre, né, para outras pessoas poderem participar. Mas, assim, a gente já vinha trabalhando nessa pegada e a gente vê com muita tranquilidade isso. Não sei se é o fim, eu só sei que não é o fim dos professores e dos cursinhos. Agora, o presencial realmente é uma dúvida que fica aí. É uma dúvida e até porque não é uma dúvida se vai haver, como a gente falou no início da nossa conversa, não é uma dúvida se vai haver ou não concurso, né? Mas é uma dúvida com quanto tempo nós poderíamos voltar com uma turma com 300 alunos numa sala, né? Sim, exatamente. Exatamente, que é o nosso... E quem não de vez em quando ele está dando tentando aí uma parar de travadinha. trabalhar. Olha, tem alguém dizendo aqui, olha, que está lendo um romance do Machado de Assis. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Assim, tem que ter esse cuidado de, como é que eu digo assim, o estudo para concurso público ele é pesado, então tem que ter algo mais leve. O Machado de Assis é incrível, né? Machado de Assis é incrível você ler assim, as coisas que ele escreveu, ele sempre tem assim uma segunda informação por trás da informação que ele te passa. Recentemente eu li dele a Teoria do Medalhão, e li dele também, se eu não me engano, eu acho que é dele A Igreja do Diabo, que não tem nada a ver com coisa ruim, é uma coisa interessante sobre o próprio ser humano. Até tem um livro aqui para indicar, é uma coincidência. Esse aqui foi o livro que eu acabei de ler,
ah, o Yuval Noah Harari, que é 21 lições para o século XXI, e esse cara ele já fala dessas coisas que estão acontecendo agora de maneira incrível, assim, sabe? Sobre essa nova postura do novo homem do século XXI. Dessa postura de responsabilidade. Isso que o senhor está falando é responsabilidade. Como que a gente vai colocar 300 alunos numa sala e acreditar que a gente está deixando essas pessoas seguras? Então, a gente precisa de um tempo para absorver, para ver se vai, se vem, se fica, para ver como as coisas vão acontecer. Mas, graças a Deus, a gente está bem seguro porque a gente vem trabalhando no online já há bastante tempo. E quem não conhece a plataforma só pode repetir aí para apresentar para quem estiver nos assistindo, até porque a gente vai salvar esse vídeo, ele também vai para o meu canal no YouTube. Legal. Olha, No canal Diego Museu. Por exemplo, o pessoal que está interessado no concurso da Unifap, a gente tem lá, eu acho que 3 ou 4 cursos de super baratinho, de R$ 15, com questões resolvidas da Unifap. O melhor curso que eu tenho lá é o curso do professor Morfeu. É verdade. Na plataforma Profid. Está lá liberado. Eu acho que está de valor. É o melhor que eu tenho, né, na plataforma Profid. Né? Quem mais que eu tenho lá? Eu tenho aula de Travou aí. Voltou? Travou. Voltou aí, professor. Voltamos. O senhor travou de novo. Que tal? Tá vendo? Porque eu não Voltou? consigo ver mais comentários. Uhum. Mas, de qualquer forma, como o senhor estava falando, o senhor está com 2 plataformas, são projetos, né, dentro desse projeto maior que é o Curso Mérito, que já está aí no mercado com um nome consolidado há quantos anos? Há 8 anos, salvo engano. A gente está desde 2012 no mercado, como curso mérito. Voltou? Está ouvindo? Voltou, tá ok. Tá. Então, o senhor pode repetir aí as plataformas? Então, a nossa primeira plataforma é a Profit, com todos esses cursos que eu falei anteriormente. Tem muita coisa boa lá e muito baratinho. O curso do professor Morfeu, claro que é o mais caro, mas também vale muito a pena. É muito show, eu recomendo. E tem a nossa plataforma, Curso Mérito Aprove EAD. Essa plataforma, ela que tem as aulas atuais. Então, a gente tem lá, professor, só para ver assim, ó, de verdade mesmo, falando com muito respeito, os cursinhos pararam. Todos os cursinhos do Amapá pararam. Travou de novo. Voltou? Voltou, né? Voltou aí. Então, vamos lá, professor. Como eu estava falando, os cursinhos tiveram que parar para se reajustar, né? Para, tipo assim, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente fez no curso mérito? A gente não interrompeu as aulas. A gente migrou automaticamente em março do presencial para o online. E cadastramos os nossos 418 alunos que estavam no presencial para o online e eles terminaram tranquilamente o mês de março. Então, na verdade, a gente teve em março metade das aulas em sala de aula e uma parte das aulas, uma outra metade no online. Abril, a gente viu integralmente no online, e maio, que nós estamos, só falta gravar 2 aulas suas, e se eu não me engano, nem tenho certeza que falta, uma aula do professor John. O resto dos professores todos já gravaram. Então, o lockdown começou, né? E a gente está com essa impossibilidade de locomoção, mas não falta quase nada. E a plataforma, depois eu vou lhe ensinar, professor, a usar, a plataforma ela tem a possibilidade de aulas ao vivo.
Ou seja, você pode aí da sua casa dar essa aula para o nosso aluno tranquilamente, como a gente está fazendo agora. Então, assim, maio a gente já está ok. Aí o próximo desafio é o mês de junho. Ou seja, assim, o curso médico ele tem essa Aí, capacidade de adaptação. Por exemplo, ó, concurso da Assembleia Legislativa, o senhor lembra? O nível, a gente sabia que era um nível mais alto. O que foi que a gente fez? A gente se adaptou. Aí o senhor lembra que a gente fez 12 simulados no período do concurso. A gente tinha um simulado, não sei se era a cada semana ou a cada 15 dias, não lembro. Acho que era a cada 15 15 dias. dias fazia um simuladão, a cada 15 dias, né? A cada 15 dias a gente tinha um simulado. Com qual conteúdo? Com conteúdo visto em sala de aula. Qual o número de questões? Enquanto a prova era de 50 questões, o nosso simulado tinha 75 questões. No mesmo tempo de prova, da prova comum, da prova real, né? Então a gente sempre se adapta, a gente sempre está ali, né, arrojado, um pouquinho na frente, sempre fazendo a diferença. Então, assim, eu vejo com tranquilidade esse momento. E uma coisa que tem que falar para o concurseiro: os concursos continuarão sendo realizados. O projeto de lei complementar 39 de 2020, ele não prevê a suspensão da realização dos concursos públicos. Muito pelo contrário, ele garante que serão realizados os concursos públicos para reposição de cargos vagos. Então é isso. Quando a pessoa lê lá o texto do inciso 4º, aí ela fica, acho que é o 4º, ela fica com a impressão de que não haverá mais concurso, mas não é isso que o projeto de lei diz. O projeto de lei que foi aprovado no dia 6, se eu não me engano, dia 7 ele foi encaminhado para a presidência e ele aguarda a sanção presidencial. Por que esse projeto de lei é muito importante, professor? Porque é ele que trata da transferência de recursos da União para os estados e municípios. Então está todo mundo aguardando esse negócio aí, porque são 4 parcelas de 60 bilhões que serão repassados para os estados. E aí, bem no artigo 8º, esse projeto de lei, ele fala sobre os concursos públicos. E o que é que ele garante? Ele diz assim, ó, para a reposição de cargos vagos, haverá concurso público. Então, o concurseiro pode ficar tranquilo, que hoje a dificuldade é a questão fática, a gente não pode se reunir. Mas daqui a pouco passa aí a pandemia, a gente se ajusta novamente e os concursos continuarão acontecendo. Como eu falei, gente, eu tenho a experiência de 20 anos de concurso público, atuando na frente, ou como concurseiro, como professor, ou como coordenador. E o tempo todo as pessoas falam que o concurso público vai acabar e nunca acabou. Não é possível que você seja tão azarado que na tua vez vai acabar, né? Eu não acho possível. E é engraçado que algumas pessoas, e eu até me lembrei agora de uma situação, já contei numa outra live aqui, e aí alguém me relatou, falou assim para mim outro dia, falou assim, eu não consigo estudar, porque agora com tudo isso aí, eu não sei se eu vou morrer amanhã, então eu não consigo estudar mais. E é engraçado porque, e falando sério, né, mas porque antes a gente também não tinha certeza se a gente ia morrer no outro dia, e a gente continuava, e a gente estudava. A gente não tinha essa garantia, né? E aí, O fato é que a gente nunca tem essa certeza, né? pois é, a gente não tinha isso também antes. Então, assim, eu vejo assim, que é preciso estar com a mentalidade muito forte, né, para que você esteja, você que está se preparando, é um projeto de vida, não é? O concurso, ele é um projeto de vida, ele não é assim, quando eu não tiver nada para fazer, eu vou lá e resolvo uma questão, entendeu? Então não é assim, né? Se você se organiza, se você se propõe a isso, abdicando de várias coisas, então, quando acabar esse período de isolamento social, quando voltar aí a realização das provas, né? Quando voltar essas realizações das provas, a gente vai ter 2 grupos de candidatos. Eu tenho falado isso nas nossas aulas lá. A gente vai ter 2 grupos. Aquele candidato que ficou o período todo de isolamento chorando na frente da televisão e aquele outro candidato que aproveitou, né, esse momento para fazer exercício, para resolver questões, para assistir videoaula, né, para se preparar. Eu sei, nós falamos isso com muito conhecimento de causa, né? O professor Ranieri falou do seu histórico, muitos sabem aí da minha vida também no mercado de concurso, então
A gente sabe, quando a gente fala assim, é preciso fazer isso, é preciso estudar, se abdicar, é preciso... Nós já fizemos, então nós temos conhecimento de causa para falar sobre essa matéria. Professor, eu queria que o senhor deixasse uma informação, assim, a gente está, quando completa 1 hora, a gente vai ter que encerrar a transmissão aqui no Instagram, mas eu queria que o senhor falasse, assim, para quem está nos assistindo, e a gente já está com um recorde aqui de audiência, com a sua participação, sobre perspectivas de novos concursos. Isso nos pedem toda hora. E eu queria que o senhor compartilhasse com quem está nos assistindo quais são as expectativas aí para os próximos concursos. Professor, é assim, ó, no Amapá, a gente continua na mesma pegada, né? Unifap em breve vai ocorrer, né? Por hora suspendeu tudo, né? Vamos aguardar passar a pandemia, mas Unifap vai ocorrer. Saúde, pelo amor de Deus, né? Saúde está na cara, é óbvio que em algum momento esse concurso vai ser realizado, é um concurso grande. Educação no Estado, em algum momento tem que acontecer. Então, professor, o que acontece assim? Ó, Ministério Público Estadual vai acontecer. Então, a gente tem sempre uma grande quantidade de concursos. Judiciário Estadual irá acontecer. Então, sempre tem uma grande... Então, eu peço para o concurseiro não se preocupar tanto com isso. O que ele precisa se preocupar de verdade é como está o meu direito administrativo, como está a minha língua portuguesa. Eu já estou completo? Porque tem que ter aquele cadernão completão, com todas as informações, aquele da consulta. Então, eu acho que essa, professor, é a grande preocupação. Concursos federais virão à vontade aí. Alguns que as pessoas não têm nem expectativa vão ocorrer. Tem o DEPEN, que acabou de sair, né? Então, assim, muita coisa boa, professor, de concurso público virá. E eu penso que essa tem que ser a menor preocupação. Realmente a gente tem que se preocupar com a preparação. Eu até sempre falo isso para as pessoas, gente, eu sou especialista mesmo em te preparar para você ser aprovado. Agora, o concurso que vai... Aí não é a minha grande preocupação, eu não me preocupo muito com isso. Agora, com a preparação, o senhor já me viu em época assim, quando antes do edital, né, como é que eu funciono, sempre articulando o curso, deixando tudo amarradinho. Quando sai o edital, o que acontece? O meu aluno que está há 6 meses, 8 meses comigo, quando sai o edital é uma alegria para ele. Por quê? Porque ele já viu aquele conteúdo completo. Ele já viu o conteúdo de ponta a ponta. O senhor já, várias vezes já viu isso acontecer, né? O nosso aluno ficar feliz. Caramba, agora a gente vai só revisar o conteúdo. E aí, o concurso da PM, por exemplo, a gente teve, se eu não me engano, 45 dias. A gente fez um trabalho incrível em 45 dias. Eu não vou falar o nome da aluna aqui, não gosto de falar o nome das pessoas, mas nós temos uma aluna, professor, que ela não era concurseira, ela entrou no cursinho, fez os 45 dias e hoje ela está trabalhando na Polícia Militar. 45, ela disse, professor, não sabia nem para onde ia concurso. Sabe qual era o rumo? O meu lance era a faculdade, era o mestrado, esse que era o meu lance. E aí, olha só, tá lá na vaga. Então, essa é a nossa especialidade. 45 dias a gente consegue dar uma boa preparação. Aí veio o concurso da Assembleia Legislativa com aquele prazo show, eu acho que foram o quê? 5 meses. Aí a gente montou uma outra estrutura de preparação com simulados a cada 15 dias, que eu nunca fiz isso na minha vida, simulados a cada 15 dias e conseguimos resultados incríveis. Os nossos alunos, eu sempre digo isso, professor, o grau de satisfação, eu gosto de medir um dia depois da prova. Um dia depois da prova é o melhor dia para mim, porque eu vejo o meu aluno feliz e satisfeito. Então, assim, a minha grande preocupação nunca é quais os concursos que virão, e sim, como vai ser a nossa preparação. E graças a Deus, ó, época de pandemia, curso mérito a todo vapor, mandando bala, aula nova todo dia, e a gente vai continuar nessa postura indo para cima, e é ter fé, gente, e acreditar. O primeiro passo é acreditar. E depois, se esforçar que as coisas vão acontecer. O senhor citou, verdade, o senhor citou, e falta aí citar o Hospital Universitário. O Hospital Universitário já está aí, né, na agulha, já um número imenso de vagas, e a gente já está trabalhando, o senhor sabe, né, o nosso professor Walter, já está dando esses conteúdos nas nossas turmas online.
as nossas turmas online foram contempladas com esse conteúdo. Tanto os conteúdos da educação, quanto os conteúdos da saúde. O senhor citou MP estadual, saúde e educação, foram todos concursos que foram realizados em 2012. Isso, Justiça Estadual também. A Justiça Estadual foi um concurso que encerrou bem recente agora. Isso. O senhor, inclusive, então, uma vaga lá, que eu sei, de analista, né? Isso é só para quem pode, não é para quem quer. Eu fui agraciado com uma vaga graças a Deus eu já estava na advocacia e eu não queria mais sair de lá. Atenção nessa informação, olha, o seu professor de língua portuguesa, ele é nomeado analista judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá e ele simplesmente dispensa a vaga. Você está muito bem assessorado, meu amigo. Então, o que as pessoas precisam entender, professor, é isso. Os nossos alunos estão muito bem assessorados. Muito bem. Isso é muito bom. Professor, a gente está nas considerações finais já. Vamos encerrar? Quem são as últimas palavras aí? Beleza. Queridos, é isso. Olha, esforço. Esforço é o que faz a diferença na vida. O concurso público é incrível, mas ele não depende de inteligência. Não depende. Ele depende de dedicação e esforço. Então, isso, gente, é para todos. Ah, inteligência não é para todos. Beleza, não é para todos. Agora, esforço só depende de você. Então, gente, essa é a minha palavra, sabe? Vamos nos esforçar para fazer a diferença. Confie, tá? Essa crise toda, ela vai passar. Nós vamos sair melhor lá do outro lado. Uma coisa que é muito séria, eu sei que uma boa parcela da população não irá sobreviver. Isso é um fato. Isso a gente sabe. Também a gente não vai chegar aqui e dizer que, não, uma boa parcela da população não irá sobreviver. Quem sabe, né? Sei lá se eu vou sobreviver. Mas assim, gente, os que saírem lá no outro lado, os que saírem lá na ponta, eles precisam continuar fazendo a diferença, continuar se esforçando. Então, você, concurseiro, não demore. Continue estudando que isso vai ser bom para você. Sabe as palavras. E eu queria que o senhor convidasse, que eu vou salvar esse vídeo, vai ficar aqui no meu perfil do Instagram, e eu vou publicar também no meu canal do YouTube, no meu canal que tem o mesmo nome aqui, Diego Morfeu. Eu queria que o senhor convidasse, para quem quiser acompanhar também o nosso perfil do Instagram do Mérito, para seguir a gente lá também. O senhor vai começar a fazer live lá, não é isso? A gente vai começar, na verdade, baseado nessa sua ideia. Hoje, na verdade, né, eu já considero, né, que essa é a nossa live inaugural, né, que é essa nossa parceria aí, bem antiga, né? E a gente pretende fazer umas lives lá num outro formato, porque como eu sou muito focado no concurso, ali pegado no conteúdo, né, de aula, então a gente deve trabalhar lá com resolução de questões. O professor Morfeu, claro, que é um dos nossos convidados para resolver algumas questões. A gente poderia, de repente, até usar as questões dos nossos simulados, professor. Eu até publiquei algumas resoluções de questões suas e vai ser bem bacana. Gente, e quem quiser também continuar estudando nesse período de pandemia, é assim, ó, entenda, nós temos no Amapá uma especialização que os outros cursos não têm para os nossos concursos regionais. Para os nossos concursos regionais, nós somos imbatíveis no Amapá. Então, assim, é necessário que você venha, assim, fazer conteúdo com a gente. Então, participe aí do nosso curso que está em andamento, tá? O módulo de maio é o módulo inicial, a gente está começando, reiniciando todos os conteúdos, tanto é que a gente chamou de módulo Start. Então, venha participar conosco. Você que tem interesse no concurso da Unifap, venha trabalhar. Todos os concursos que você tem interesse, que estão aí, que você sabe que vão sair e que são da sua área de interesse, venha trabalhar com a gente aí, que a gente vai fazer a diferença na sua preparação. É como eu falei, quando eu comecei a passar em concursos públicos, gente, eu passei só no judiciário em 5 concursos em sequência. 5 em sequência. Técnico, analista, técnico e técnico. É claro que eu escolhi, né, o de analista que remunerava melhor. Então, assim, não é muito comum você ver alguém passar assim, numa sequência de 5 concursos. Tipo assim, todos os concursos que eu fiz, né, os 5 concursos que eu fiz,
eu fui aprovado nos 5. Então, é essa experiência que a gente quer passar para você, né? É até passar, mas a gente também sabe como passar de cara, tipo assim, fazer a diferença logo. É algo que sempre me impulsiona. Como que eu faço a diferença para o meu aluno passar nesse concurso e não no próximo? É algo que sempre me motiva. Sabe as palavras. Professor Ranieri, então, obrigado por ter participado dessa transmissão comigo, que não é uma conversa, eu sempre tenho falado isso, não é uma entrevista, não é uma aula, mas é uma conversa, e uma conversa muito produtiva. E são com essas pessoas que eu sempre gosto de conversar. Quem é meu amigo sabe, não é? Eu tenho amigos assim também que são muito críticos, muito, não é, com muito conteúdo, e sabe que eu gosto de conversar, né? Papo bom assim, né? Saudável e produtivo para a gente poder ajudar as pessoas. Então, obrigado. Se você gosta do nosso trabalho nas redes sociais, me acompanhe lá no Facebook, me acompanhe no YouTube, com o mesmo nome, Diego Morfeu, e eu vou ficar compartilhando cada vez mais material de qualidade para você. Obrigado para quem nos acompanhou até agora, um abraço e até a próxima. Um abraço, Deus abençoe, tudo de bom. Ah, professor, faltou, olha, agora A a gente bênção. ainda tem um minuto. Faltou a bênção. Pois é, essa bênção adaptada agora, né? Essa é Lembrei a das agora. redes sociais. Tem aquela que é presencial, né? Que é um abraço, Deus te abençoe e tudo de bom. Amém. Um abraço.